Paz do Senhor, irmãos. Que alegria estarmos reunidos aqui nesse dia para iniciarmos essa semana de estudos bíblicos, teológicos, com um tema muito importante, os grupos, religiosos, as suas características, os seus embates na época de Jesus. E vamos começar com o grupo dos fariseus. Eu estou nessa responsabilidade de comunicar a vocês aqui nesta aula sobre esse tema. O objetivo deste estudo é para que nós possamos compreender quem eram os fariseus. Vamos falar um pouco também da sua origem, das crenças e, automaticamente, da sua influência religiosa. E os fariseus, especialmente, eles tinham também uma influência social, não só religiosa, mas eles também tinham uma influência na política da época. E o motivo pelos quais os frequentes embates que eles tinham com Jesus. E também, logicamente, nós precisamos tirar algumas lições, o que nós aprendemos com essa relação dos fariseus e esses embates que eles tiveram com Jesus, porque Jesus deixou preciosas lições naquilo que ele falava, ou a maneira que ele respondia aos fariseus. Nós podemos começar pensando um pouco a parte histórica. Quem foram os fariseus? Nós vamos ler bastante a Bíblia. Você pode ficar aí a postos, mas para esta parte aqui, que é mais histórica, eu vou trazer aqui um pouco, então, de relatos que a Bíblia não vai contar esta história, até mesmo porque os fariseus não fazem parte de grupos do Antigo Testamento. Eles surgem entre os testamentos. Então nós temos o que é chamado de um período entre os testamentos, que é chamado de período intertestamentário. Ou seja, entre o Antigo e o Novo Testamento, muita coisa aconteceu. É que nós viramos a folha, Malaquias, Mateus. E nós lemos também numa velocidade que às vezes nós não temos a compreensão do que aconteceu nesse período, que é um período longo, é um período aí de aproximadamente 400 anos, é um período que inclusive é chamado de silêncio profético, porque está entre os dois profetas. Então a referência, quando se fala sobre silêncio profético, não é nem Jesus no Novo Testamento, é João Batista, que é o profeta que aparece profetizando e abrindo o caminho para Cristo. Então, o último profeta do Antigo Testamento é Malaquias. O primeiro profeta do Novo Testamento é João Batista. Então, entre os profetas, se tem um período muito longo de história. E tem livros que relatam esse período. Não são livros bíblicos, não são livros que estão naquilo que nós chamamos de cânon, ou seja, o padrão que nós temos para o Antigo Testamento, 39 livros. O padrão que nós temos para o Novo Testamento, 27 livros. Esse padrão, no estudo bíblico, é chamado de cânon das Escrituras. Só que tem livros que foram escritos entre Malaquias e Mateus, a exemplo de Macabeus. Primeiro e segundo Macabeus são livros que foram escritos nesse período. E os fariseus, eles nascem aí nesse período. Eles surgem aí. O nome que nós usamos na língua portuguesa, fariseu, ele está na origem do latim. Porque a língua portuguesa, ela tem grande influência do latim. Ela nasce de origem do idioma latim. Então, fariseu é uma palavra que nós herdamos desta origem do latim.
do grego, que é o texto do Novo Testamento, do hebraico, que é o texto do Antigo Testamento. A palavra fariseu é prushim, que significa separado. E esse grupo, ele surge antes de Cristo, ele surge no século II, antes de Cristo, e o que os historiadores mais concordam é que é um grupo que surgiu a partir de um outro grupo que era chamado de Hassidim, que eram os piedosos. Ou seja, era um grupo que apoiou os Macabeus. Macabeus, eu disse aqui, tem 2 livros, 1º e 2º Macabeus, que foram escritos nesse período entre os testamentos. Não é livro do cânon das Escrituras, mas é livro de história. Serve para nós termos informações históricas sobre o que aconteceu nesse período. E os Macabeus eram uma família, a família dos Macabeus, que promoveram uma revolta armada contra os gregos. Então, naquela época, a dominação mundial era dos gregos, e os gregos profanaram a religião judaica, e houve então um grupo de judeus que se levantaram para fazer frente, para lutar, fazer guerra contra os gregos, e esses então foram os Macabeus. E entre o grupo de judeus que apoiavam os Macabeus, estavam então esse grupo que era chamado de os piedosos, porque eram homens que não pegavam necessariamente em armas, mas ficavam mais dedicados ao estudo das Escrituras para orientar até mesmo nas guerras que estava se traçando ali dos Macabeus contra os gregos. Então, esse grupo, os piedosos, eles apoiaram a revolta dos Macabeus contra a dominação grega, e então é desse pessoal estudioso, que não está necessariamente em uma guerra com armas, mas eles entendiam que para uma guerra precisava também de uma estrutura de estudo, de entendimento do que as Escrituras diziam, é que nasce então os fariseus. Nós estamos falando aí 200 anos antes de Cristo. Ou seja, homens dedicados ou separados, por isso que a palavra fariseu significa separado, homens dedicados ou separados para o estudo da lei de Deus. O que para os judeus é a Torá. A própria palavra Torá significa lei. Então, um pouco além da lei, da Torá, os fariseus também se dedicavam às tradições religiosas judaicas. E aí eles buscavam viver com base nas tradições e com base na lei, na Torá, nas orientações. Ou seja, esse grupo, ele deixou de ser um apoio à frente, à dominação dos gregos, porque os gregos, inclusive, foram vencidos, né? Na época de Jesus, por exemplo, não eram mais os gregos que dominavam, eram os romanos, apesar que não foram os romanos que derrotaram os gregos. Depois aí veio também os medos, os persas, os romanos. Mas na época de Jesus já eram os romanos que dominavam o mundo da época, era a potência mundial. Então não se tinha mais aquela necessidade de fazer uma frente contra a dominação grega. Esse grupo, então, deixa de ser os piedosos e vão, então, tomando corpo daquilo que nós conhecemos hoje como fariseu. Ou seja, homens separados para aplicar ao estudo da Torá e também da tradição religiosa. É interessante que, apesar do nome separado, historicamente você não vê os fariseus vivendo isolados. Eles
ensinavam o povo nas sinagogas, até mesmo por causa desta dedicação deles aos estudos, eles foram cada vez mais tomando as funções de ensino e de instrução nas sinagogas. Eles foram ocupando cada vez mais esta posição de homens instruídos para instruir a fé judaica, a tradição judaica. Então, cada vez mais eles começaram a ocupar esta função, esta posição na congregação dos judeus. E eles então influenciavam a vida religiosa. E em determinado momento também, e aí talvez tenha um pouco desta origem de apoio aos macabeus, fazendo frente à dominação grega, eles também começaram, por causa da influência, por causa da posição deles, eles começaram também a ter uma posição política e também influenciar o povo de Israel a respeito da política. Esse talvez seja, junto com os saduceus, durante a semana nós vamos ouvir aí também sobre os saduceus, o grupo que teve mais embates com Jesus. Os fariseus, eles acreditavam na Torá escrita, mas também, como fazia parte da tradição, eles também defendiam a tradição, eles acreditavam também na Torá oral. Porque a tradição escrita, ela não foi a primeira tradição. A primeira tradição na divulgação das escrituras era a tradição oral. Ou seja, o meu pai fala para mim, eu falo para o meu filho, que fala para o filho dele, e assim, oralmente, nós vamos indo de geração a geração, divulgando, estabelecendo a lei de Deus. Não tinha nada escrito. Aí quando surge a tradição escrita, isso então vai sendo registrado, isso vai sendo passado também de uma forma escrita. Mas os fariseus acreditavam tanto na tradição, na Torá escrita ou oral. Eles também tinham um entendimento que não é um entendimento do judaísmo. Como, por exemplo, eles acreditavam na ressurreição dos mortos. Não é algo comum judeu acreditar no Antigo Testamento sobre a ressurreição dos mortos. Porque a doutrina da ressurreição, ela só fica esclarecida no Novo Testamento. No Antigo Testamento, não tem como nós estabelecermos a doutrina da ressurreição. E os fariseus tinham essa crença que divergia um pouco da própria tradição judaica. E apesar de serem assim, um grupo que era a maioria, como eu disse aqui, fariseus e saduceus, eles exerciam uma forte influência e foram os únicos a manter sua tradição após a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo. Inclusive, os fariseus, eles tornaram-se, a base do judaísmo rabínico. Até nos dias de hoje, eles são a base do judaísmo rabínico, ou seja, dos mestres do judaísmo, até os dias de hoje. Falando assim, dessa maneira, vocês até talvez desconhecem tantos elogios aos fariseus, né? Talvez você estava na expectativa de dizer, olha, o pastor vai começar falando mal dos fariseus, porque ou raça que não presta é fariseu. É fariseu. E aí eu inicio aqui falando da questão histórica, né? Talvez você nunca ouviu tanto elogio de fariseu quanto nessa percepção histórica de quem foram os fariseus. Nós temos uma visão dos fariseus
porque Jesus falou sobre eles. Então nós temos o que Jesus disse. Isso para nós, logicamente, é suficiente. Nenhum de nós talvez elogiaria um fariseu. A questão é que para a religião da época, se tem alguém que tem respeito, é o fariseu. Uma pessoa extremamente respeitada naquela época é o fariseu. Porque a posição que ele ocupava à frente da congregação dos judeus, das sinagogas, era de extremo respeito. E ele, então, é um doutor da lei. Ele é uma pessoa que é profundo conhecedor das Escrituras do Antigo Testamento. Então, esta pessoa, ele é querida pela comunidade. É uma pessoa que pode ser considerado, inclusive, teólogos para o judaísmo. Se a gente fosse pensar nos homens, nas pessoas que têm os argumentos, que conhecem profundamente as Escrituras, a população automaticamente já pensaria: fariseu. Temos que procurar um fariseu para ter a instrução, porque esses homens dominam o conhecimento, dominam as Escrituras, eles são estudiosos das Escrituras. Eu disse aqui, vou falar um pouco sobre as doutrinas centrais. Eu falei apenas da ressurreição, mas vamos ler então Atos 23, versículo 6, até o versículo 8. Observe que aqui, nesta ocasião de Atos 23, Paulo estava diante do Sinédrio. Já seria os últimos momentos aqui da vida do apóstolo Paulo. Ele receberia a sentença de morte. Mas quando ele comparece perante o Sinédrio, ele diz o seguinte, a história bíblica. Atos 23, 6. Como Paulo sabia que uma parte do Sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. E Paulo está dizendo mais, olha que contradição. Vocês não crêem na ressurreição dos mortos? É uma contradição que vocês estão fazendo. Porque eu estou sendo julgado, porque estou pregando que alguém ressuscitou. A minha pregação nos últimos dias é só isso. Alguém venceu a morte e ressuscitou. E vocês dizem que acreditam. Eu também sou fariseu e eu sou filho de fariseu. Estou sendo julgado por estar pregando ressurreição dos mortos. Versículo 7. Ditas estas palavras, começou uma grande discussão entre fariseus e saduceus. E o sinédrio se dividiu. Pois os saduceus diziam que não há ressurreição, e nem anjos, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. E aí houve, pois, muita gritaria no sinédrio, e levantou-se alguns escribas que eram do partido dos fariseus e discutiam, enfim. Então veja, os fariseus, eles acreditavam na ressurreição dos mortos. Os fariseus, eles acreditavam em anjos, no julgamento final, e talvez aqui seja o maior embate dos fariseus. Eles acreditavam na vinda do Messias.
Então, talvez eles tinham toda essa discussão com Jesus. Algum fariseu mais buscando investigar se realmente Jesus era o Messias. E nós vamos ver aqui, muitos fariseus se converteram, porque viram que em Cristo estava a confirmação de tudo o que as Escrituras diziam sobre o Messias. Então, muitos fariseus se converteram, Paulo, o principal deles. Outros, talvez, duvidando e não querendo aceitar e querendo colocar à prova para denunciar Jesus como um falso Messias. Mas os embates deles estavam em torno disso, do que eles inclusive acreditavam. Então os fariseus, eles criam, como nós lemos aqui, Atos 23, na ressurreição corporal, em contraste com os saduceus que negavam essa doutrina. Além disso também, eles acreditavam na Torá escrita, eu já disse isso aqui, na Torá oral, porque eles defendiam com firmeza tanto a lei escrita quanto a tradição oral, que interpretava e aplicava a Torá ao cotidiano. Eles acreditavam na pureza ritual para todos os judeus, ou seja, eles buscavam entender os padrões da pureza dos sacerdotes e aplicar isso a todos os judeus. E aí, então, eles exigiam, e Jesus, inclusive, bate de frente com eles nesse ponto aqui, porque eles exigiam uma vida santa. E aí que era o embate de Jesus com eles, né? Depois nós vamos tentar deixar isso mais claro. Porque uma coisa é exigir que o outro faça, né? E outra coisa é você fazer, para que você não só exija, mas a sua vida sirva de exemplo no que você está fazendo. E também, dentro das suas doutrinas centrais, as práticas religiosas, então eram zelosos em práticas como o jejum, o pagamento de dízimos, a oração regular e a rigorosa observância do sábado. Então, esses homens desse grupo, judeus, separados, dedicados ao estudo da Torá, eles eram extremamente rigorosos na questão da prática religiosa. E esta relação com o povo, que o povo gostava deles, né? O povo admirava eles, o povo tinha um respeito por eles, está também muito ligado à questão do discurso, sabe? Quando nós estudamos, é o caso que estamos fazendo aqui, sobre os fariseus, a gente vê que no discurso eles eram tipo uma referência de piedade. E aí, irmão, quem que não gosta de alguém que é uma referência de piedade no discurso? Seria muito mais adequado na questão prática, né? Mas por causa da sua devoção religiosa, por causa da sua maneira que eles agiam na frente do povo e demonstravam então pessoas totalmente devotas a Deus. Então você olha para alguém e diz assim, né? Olha, eu oro 3 vezes ao dia. Você diz, meu Deus, eu quero ser assim também. Eu quero ser, olha que vida piedosa. E a tradição judaica era assim mesmo, né? Era uma obrigação orar 3 vezes ao dia. Era da própria tradição
Você fazer as orações 3 vezes ao dia. Então, quando você vê alguém e diz assim, além de orar 3 vezes ao dia, eu também entrego todos os meus dízimos. Olha, eu queria ser assim também. Gente, que vida piedosa que esse homem tem. Então, o discurso deles, a maneira que eles se colocavam, e aí, como eu disse, nós sabemos disso que era só o discurso, porque Jesus vai revelar quem eles realmente são. Jesus vai dizer abertamente sobre quem são os fariseus, com seus discursos, com a sua aparente piedade. Além disso, irmãos, na relação com o povo, o povo gosta deles, o povo admira eles, porque eles têm uma piedade, pelo menos publicada, né? Discurso de discurso, mas eles também têm um trabalho muito intenso na sinagoga. Um trabalho muito intenso na sinagoga. Então, eles são ativos na sinagoga. E aí, eles assumem papéis, eles assumem funções, eles lideram, eles instruem o povo, eles fazem isso, fazem aquilo. E é da mesma forma, você olha e diz, que pessoa envolvida na obra. Essa pessoa, ela é muito envolvida, ela faz muita coisa. Eu nem vejo ela, se fosse hoje, né? Eu nem vejo ela no culto parada. Quando eu vejo ela já está aqui, depois ela já está ali, ela faz tudo. É uma pessoa que atua muito aí na sinagoga. Então, nessa relação também se tinha uma grande admiração. Se tinha uma grande admiração. E sem dizer também da própria influência. E aqui é uma influência sem essa relação com o templo. Não precisa ser necessariamente relacionado ao templo, porque apesar de não controlarem o templo, não eram eles que eram os sacerdotes, não eram eles que controlavam o expediente ali do templo, do que acontecia, né? Os saduceus tinham mais influência, né? Eu vou parar de falar saduceu aqui, porque apesar que eu não estou falando só relacionando eles, né? Na sequência, aí, o próximo professor que vier vai falar muito sobre os saduceus. Mas os saduceus, eles tinham mais essa influência no templo do que os fariseus. Porém, eles exerciam significativa influência social, espiritual, nesse que é chamado judaísmo do segundo templo. Eles tinham essa grande influência ali, exatamente porque eles eram muito ativos. Então, eles eram pessoas amadas, eram pessoas benquistas para aquela época. Vamos, então, ficar focados agora. Por que eles tinham tantos problemas com Jesus? Sendo que eles eram queridos pelo povo, reconhecidos, estudiosos, doutores da lei, homens de influência, viviam uma vida dedicada, separada. A própria palavra fariseu significa isso, separado. Por que eles tinham tantos embates com Cristo, né? Tantos conflitos? E há muito no Novo Testamento sobre os fariseus, em especial nos evangelhos. Como eu disse, no Antigo Testamento não vai se ter esse grupo, porque esse grupo surge depois do Antigo Testamento, entre o Antigo e o Novo Testamento. Vamos começar aqui por Mateus 7. Aqui se tem uma discussão sobre tradições humanas, sobre o hábito de julgar os outros. E aí Jesus disse, né? Aqui está dentro do Sermão do Monte: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão,
mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócritas. Tire primeiro a trave do seu olho e olhe do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não dê aos cães o que é santo, não joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Interessante, porque aqui é a primeira vez que Jesus diz hipócritas. Aqui no texto que nós lemos, inclusive, não cita a primeiro momento os fariseus, né? Nesses versículos que nós lemos aqui. Qual é a hipocrisia aqui? É julgar os outros? Não. A hipocrisia aqui não é julgar os outros. A hipocrisia aqui é você não olhar o travessão que está no seu olho. Porque você pode tirar o cisco do olho de alguém. Às vezes nós usamos esse versículo isolado, né, fora de um contexto, fala, não julga, está julgando, né, não julgueis para não ser julgados. Mas a Bíblia aqui está dizendo que você pode julgar o outro, desde que você não seja um hipócrita, desde que você não olhe só para o cisco do outro, olhe para o travessão do seu também. E você tirando o travessão do seu olho, você pode ver o cisco do olho da outra pessoa. É o que diz aqui o versículo 5. Tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente, e aí você vai poder tirar o cisco. Você pode tirar o cisco do olho do seu irmão. Não tem problema nenhum fazer isso. É possível. Mas o que Jesus está condenando é a hipocrisia. E é a hipocrisia da própria tradição. Mais para frente, agora no capítulo 23, Jesus vai chamar também, agora, diretamente os fariseus de hipócritas. Aqui nesse capítulo, Jesus está censurando aqui abertamente os escribas e os fariseus. Aí Jesus diz assim, né, à multidão e aos seus discípulos, versículo 2: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas e nos ombros deles? Eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Eles gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestres. Disso aí eles gostam, né? Aí o versículo 13. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Outra coisa, irmão, hipócrita era famoso na época. Uma pessoa que tinha um trabalho de ser hipócrita era alguém que era famoso naquela época. Hoje nós chamamos a profissão de hipócrita de ator e atriz. No filme, ela é uma pessoa. Em casa, aí é outra coisa. É um hipócrita.
Porque naquela época não tinha o cinema, a dramaturgia que nós temos hoje. Então, naquela época, se tinha teatro de máscaras. E a pessoa que usa a máscara é o hipócrita. É o ator que está ali encenando para uma plateia. As pessoas pagavam para ir ver o hipócrita. Como as pessoas pagam hoje para ir ver o ator, a atriz, para ver alguém que está em um palco, e no palco ele é uma coisa. E acabou o palco, meu irmão, aí é outra coisa. Ou seja, é máscara. Continua usando máscara. Jesus está dizendo, olha, vocês estão encenando, gente. Vocês estão fazendo uma coisa, falando uma coisa, cobrando uma coisa que vocês não fazem, que vocês não são. É pura encenação, vocês são hipócritas. Vocês estão cobrando o que os outros fazem, vocês mesmos fazem. Vocês ficam na porta, não entram e não deixam ninguém entrar no reino. Esses são os fariseus. Eles até se passavam por gente boa, mas não eram. Eles atrapalhavam o avanço do reino. Vamos agora para Lucas. Eu até citei esse texto aqui, mas não falei a referência. Está aqui Lucas 18, versículo 9 ao 14. Nesse texto, então, nós encontramos a história bíblica a parábola, né, aqui do fariseu e do publicano. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, porque sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aqui, Jesus falou diretamente aos fariseus, com a sua religiosidade, com as suas orações, com as suas práticas religiosas. Mas observaram a frase aqui da oração? O fariseu orava de si para si. Aquela oração dele, ele falou Deus, mas era de si para si. Porque ele estava se exaltando e se colocando como melhor e digno de alguma coisa, enquanto o outro reconheceu a sua indignidade e esse desceu justificado. Porque todo aquele que se exalta é humilhado, mas o que se humilha é exaltado. Jesus, irmãos, é importante dizer isso aqui. Jesus, ele não estava condenando a lei em si, a religião em si, as práticas. Não, Jesus estava condenando o legalismo e a hipocrisia. E Jesus continua condenando isso até os dias de hoje. Muitos princípios dos fariseus, inclusive Jesus falou sobre eles, sobre as práticas, sobre a oração, sobre o jejum, sobre a vida consagrada. Jesus falou sobre esses princípios.
ressurreição, a própria autoridade das Escrituras. Jesus falou sobre isso. A importância da vida, da conduta moral, do comportamento cristão. Jesus falou sobre todos esses assuntos. A diferença é que Jesus ensinava com autoridade. Até no final do capítulo 7, quando encerra o Sermão do Monte, a multidão ficou admirada porque ele ensinava com autoridade. Então, a crítica era o uso da religião como uma forma de opressão espiritual. Jesus está criticando isso, a religião sendo usada para oprimir e para colocar fardos pesados nas pessoas. E era isso que os fariseus faziam. Então, quando Jesus ele tinha esses embates e se opunha aos fariseus, ele estava manifestando a graça, o perdão, a misericórdia, o amor, a humilhação, o quebrantamento, e também já mostrando que na nova aliança o relacionamento com Deus seria diferente. Porque na antiga aliança o relacionamento com Deus era por meio da lei. Na antiga aliança o relacionamento com Deus era com base no que tinha sido escrito nas pedras. Então o povo, ele se comportava, nós temos centenas de leis no Antigo Testamento. Na nova aliança, Jesus já estava mostrando que o relacionamento com Deus seria por meio de Cristo. E Cristo seria esta aliança que nos daria salvação e uma nova vida. A hipocrisia religiosa era o alvo de Jesus, não os fariseus, não aqueles homens, não, a hipocrisia que era o alvo de Jesus nesses embates. E eu disse para vocês que muitos fariseus se converteram. Vamos ler aqui alguns textos. João, vamos começar pelo Evangelho de João, capítulo 3. João, capítulo 3, versículo 7. Diz assim: não fica admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Vamos avançar um pouco mais. Versículo 19. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aqui, quando Nicodemos, no versículo 1 diz isso, eu acabei não lendo aqui, o versículo 1, João 3:1. Havia entre os fariseus um homem chamado de Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi a Jesus. Então aqui é sobre Nicodemos, a história de Nicodemos aqui em todo o capítulo 3, inclusive um dos versículos mais citados da Bíblia, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Esse versículo ele surge de uma conversa de Jesus com um fariseu. Jesus está conversando com um fariseu, Nicodemos, e dar esta resposta a Nicodemos. E aí nos dois versículos que eu li, o versículo de número 7 e 19, para ressaltar aí a nova vida que Jesus Cristo nos oferece. E que Jesus Cristo, ele como diz aqui, essa luz que veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E toda essa conversa Jesus tem com Nicodemos. E depois Nicodemos é alguém que vai participar, inclusive, até lá do sepultamento de Jesus. Então há aí uma indicação histórica de um homem que era um principal dos fariseus, que queria saber se Jesus era de fato o Messias,
Outro, em Atos, capítulo 5, 34, diz assim: mas levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens. Porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, a qual se juntaram cerca de 400 homens. Se juntaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homem, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo e correm o risco de estar lutando contra Deus. Olha que boa palavra. E está comprovado, então, que esse é o Messias, Jesus Cristo de Nazaré. Os seus seguidores não terminaram, pelo contrário. Se multiplicou, e nós estamos aí na soma daqueles que continuam seguindo a Jesus. Gamaliel, hein? Falando sobre Jesus, um fariseu respeitadíssimo. E o próprio Paulo, nós lemos aqui o que Paulo disse em Atos, mas vou ler aqui em Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Paulo dizendo da seguinte maneira: fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Então, homens aí que viram a salvação, viram o Salvador. O apóstolo Paulo é o maior exemplo de alguém que era fariseu e se converteu. Eu quero concluir aqui, então, dizendo o seguinte. Hoje, irmãos, nós temos que evitar o espírito farisaico, que ainda parece querer nos assombrar. Não adianta nada ter zelo sem ter misericórdia. Nós precisamos evitar o espírito dos fariseus. Nós precisamos cuidar com a religiosidade aparente e um coração que não é voltado a Deus. Então, fiquemos atentos a isso, a religiosidade só de aparência. Nós precisamos valorizar a fidelidade bíblica, a verdade bíblica, o estudo bíblico, o aprofundamento bíblico. Se nós não gostássemos disso, nem estaríamos aqui, né? E a gente precisa valorizar isso. Mas também nós não podemos desprezar o amor, a graça, a misericórdia de Deus, a justiça de Deus. Jesus, lá em Mateus 23, deixou bem claro o que nós devemos fazer para evitar esse espírito farisaico, essa contaminação. E também, irmãos, nós precisamos refletir sobre a nossa própria hipocrisia. Talvez nós somos bons em refletir sobre a hipocrisia dos outros, mas nós também precisamos refletir sobre as nossas próprias hipocrisias. Às vezes, o quanto nós também não temos essa tendência, porque
evitar isso tem que ser uma atitude consciente, tem que ser um esforço consciente da nossa fé em Cristo para que nós possamos evitar essa questão de querer passar por alguém que nós não somos. Então, quando nós não queremos passar por alguém que nós não somos, isso se chama integridade. Integridade, talvez a maneira mais clara para definir a integridade seria: eu sou a mesma pessoa na sua frente e nas suas costas. Isso seria não ser um hipócrita, é ser íntegro. O filósofo brasileiro, o Ariano Suassuna, ele diz assim: se a gente pode falar mal dos outros pelas costas, por que a gente vai falar pela frente? Vamos continuar falando pelas costas. Talvez ele nunca leu a Bíblia, né? Diz assim: olha, deixa de hipocrisia. Deixa de ficar falando mal dos outros pelos cantos, pelas costas. Você tem que ser a mesma pessoa que você é na frente e você é na ausência. Na presença, se a pessoa estiver ou não estiver, você precisa ser a mesma pessoa. Então, isso tem a ver com a integridade. Os fariseus, eu já disse aqui, esses homens, eles não eram vilões. Eles eram líderes, eles eram ali dentro da sua ideia, zelosos. Mas Jesus confrontou a atitude deles e salvou muitos desses homens. Jesus os confrontou, não pelo zelo que eles tinham, não pelos estudiosos que eles eram. Jesus poderia dizer: olha, para de estudar. Estudar não vai levar você a nada. Estudar não adianta nada. Jesus poderia bater de frente nessa questão de que eles tinham que deixar de ser estudiosos. Jesus não fala nada disso. Inclusive, Jesus diz assim: olha, vocês errais por não conhecer as Escrituras. Falando para a gente estudiosa. As Escrituras e o poder de Deus. Porque estudar, irmão, não é só por estudar. Nós estamos aqui em uma sala de aula, nós estamos aqui estudando, mas nós também queremos o poder de Deus. Nós não queremos que o estudo anule o poder, nem que o poder anule o estudo. Não. Pelo contrário, nós temos que ser zelosos, aplicados, estudiosos, conhecer as Escrituras e o poder de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Então, Jesus, ele não está atacando esses homens ou a dedicação deles. Jesus está atacando a hipocrisia deles. Então, nós devemos aprender com os erros, mas também reconhecer o fariseu que tenta habitar em nós. Vamos colocar desta forma. Aprender com os erros, reconhecer, buscar viver esta verdade do Evangelho e essa transformação do Evangelho. Jesus ainda continua batendo de frente com os fariseus de hoje, da mesma maneira. E esse é um ato de amor e de cuidado, de zelo de Deus por cada um de nós também, e para toda a grande obra, para a salvação, da qual Ele já nos alcançou e ainda quer alcançar muitos fariseus hoje ainda. Amém? Esta é, então, a nossa aula de hoje. Deus abençoe vocês. Continuem aplicados aí aos estudos e crescendo no conhecimento, na graça de Cristo.